Pronto, está gravando. Beleza, meus amigos? Bem, sou Ricardo Príncipe de Mantua. Então, eu fiquei sabendo dessa notícia há alguns dias. Eu trabalhei com tecnologia da informação, etc e tal. E tá aqui, né? Apple, Google, Tesla e mais. Quais são e onde ficam Big Techs que Irã ameaça atacar a partir dessa quarta-feira? Essa é uma notícia de semana passada. Hoje é dia 5 de abril de 2026. E eu achei interessante, né, essa notícia aqui, porque eles fizeram uma série de ameaças e escreveram uma série de coisas sobre. É que eu li em outros meios também os motivos que eles teriam para atacar essas big techs, né? No início da guerra aí do Irã, aconteceu um ataque do Irã a uma instalação da Amazon no Bahrein, né? Eu gosto muito, por exemplo, da Oracle. Eu tenho uma grande simpatia pelo um dos fundadores da Oracle. Acho uma pessoa bastante gênio. A Tesla eu gosto também. Apple, assim, aquele Steve Jobs, né? Se você estudar a vida dele, meu, ele teve uma vida estranha. Uma situação até engraçada. O pai verdadeiro do Steve Jobs, porque o Steve Jobs ele foi adotado. O pai do Steve Jobs ele era iraniano. O pai de verdade dele era iraniano. Então, inclusive, é, no final da vida do Steve e tal, até o pai dele tinha procurado ele, né, uma vez, ele contou isso daí no final da vida dele. É que é uma situação íntima e pessoal dele, ele contou praticamente quando estava ali nas últimas, né? Então eu trabalhei durante algum tempo da minha vida com geoposicionamento, essas situações de guiadas por GPS, por GPS, por satélites, etc e tal. Eu li em outra matéria que o Irã não usa mais o sistema GPS. Para quem não sabe, o sistema GPS é um sistema disponibilizado pelo governo americano para várias aplicações, tá? Tem até colheitadeiras, máquinas de fazerem trabalhos no campo, existem situações de GPS. Um dos primeiros GPS que eu vi na minha vida foi daqueles que são usados fora de gadgets como, por exemplo, smartphones ou aqueles ciclocomputadores, eu até vou mostrar o meu aqui depois, numa foto, foi na ponte de comando de um navio. Inclusive aquela famosa empresa que tem situações de navegação, a Garmin, que é uma empresa holandesa. Eu vi numa ponte de um navio de carga. Quando eu trabalhei com comércio internacional, eu fui na ponte porque eu trabalhei numa empresa de importação e exportação, né? Aí quando tem uns procedimentos que eu não vou falar aqui, que só interessa a empresas, aí você fala alguma coisa assim na internet, fica chato. Você tem que subir no navio, ver a calagem, essas coisas, etc e tal. E o capitão, ele convidou eu e meu amigo para nós irmos na ponte para conhecer tudo, muito legal. Levou até no refeitório do navio, nós almoçamos com a tripulação, toda uma pessoa bastante educada, né? E aquilo que você ouve e vê em filmes existe, tá? Quando você vai subir no navio, o rapaz ele apita lá em cima com o silvo, né? Em inglês é whistle. É assim, whistle é assovio, apito em inglês, né? E whisper é sussurro. Então ele apita lá, né, daquele silvo e fala mesmo, man on board. Ele fala isso mesmo, homens a bordo. Então eu vou continuar. Então eu trabalhei com algumas situações de geoposicionamento e o que acontece hoje em dia? Os armamentos eles estão com uma carga de engenharia técnica absurdamente, tanto para propulsão, né? Propulsão também é brincadeira. Propulsão, pronto. Tanto para propulsão é que eu tenho que tocar na tela, senão a tela fecha. Tá, eu estou fazendo aqui um vídeo com gravação de tela, que para mim é mais fácil. Então, o que acontece? Tanto na parte lá da propulsão, como na parte de armamento e também da telemetria, de guiar, etc e tal, estão bastante desenvolvidos, né? Então, o que acontece? Aqueles drones e aqueles foguetes, aqueles mísseis, eles têm engenharia embarcada, muito precisa. Se cravar ali um alvo com as coordenadas
do posicionamento global vai cair em cima do alvo sem dó, ainda mas foi um alvo fixo, com uma construção. Então, eu trabalhei com algumas situações, eu vou falar só por cima aqui, tá? Para não ter nenhum tipo de situação de problema. Mas não era nada de militar, tá? Era orientação, situações de trânsito, outras situações também para cálculo de área de terrenos. Eu trabalhei com essas situações. Inclusive, existem situações hoje em dia aqui na agrimensura, lá do topógrafo, existe muita situação que se usa satélites, tá? Hoje é maravilhoso, né? Até os teodolitos hoje são bem eletrônicos, né? Então vamos o que interessa. Então, existe uma engenharia embarcada se cravou ali um alvo com coordenadas, ainda mais se for um alvo fixo, meu, é muito difícil acontecer de aquele foguete lá, daquele drone, aquele míssil, né, não cair no lugar certo, não cair no lugar programado. Pode acontecer que alguma bateria antiaérea lance algum dispositivo lá que intercepta, né? Mas é muito difícil, né? Então, o que acontece? Aqui tem esse caso aqui dessas empresas sendo ameaçadas, vou depois mostrar o mapa. Olha, a Península Arábica e o entorno ali estão muito próximos do Irã, né? O cara vai programar lá alguma situação de mandar algum tipo de artefato ali, salve-se quem puder. Deixa eu mostrar aqui mais aqui. Então tá aqui a matéria, né? Até a Palantir, né? Que é uma empresa que eu acho a Palantir é uma empresa de segurança muito bacana, viu? Aí tem a Meta, né, que é o dono lá do Facebook, Instagram e WhatsApp. Aí tem nosso querido e amado Google. Olha, mesmo eu tendo uma certa raiva do Google porque destruiu meu canal do YouTube, não desejo mal pro YouTube. A única situação que eu desejei mal pro YouTube, isso eu confesso aqui, tem até vídeo gravado, eles devem até saber disso, né? Foi se fizer alguma coisa, se alguém virou uma chave lá no Google contra o meu canal do YouTube de modo pensado, eu quero que essa pessoa morra e morra de câncer. Porque você acabou com a minha vida, você transformou eu numa pessoa triste, você me transformou numa pessoa irritada. Eu sempre fui um homem bonzinho, legal e lindo. Depois que vocês destruíram o meu canal, desde novembro de 2023, eu me transformei num monstro. Hoje eu virei um monstro bonito e lindo, né? Porque eu sou. Vamos continuar. Então tá aqui a matéria. E o que acontece? O Irã acusou algumas empresas de fazer certos serviços aí e tal, espionagem, caramba, eu não sei nada disso, tá? Mesmo também se eu soubesse, eu não ia falar nada, eu não sou nenhum idiota ficar falando essas coisas na internet. É que nem aquela situação do italiano do sul da Itália, que vê alguém ali cometer alguma coisa, a máfia, eles falam assim: olha, se aconteceu, eu estava perto, certamente eu não vi. Se eu vi, eu não entendi o que aconteceu. Eles falam mais ou menos a tradução isso, né? Então aqui é a mesma coisa, não sei de nada. Aí tá aqui a matéria, aqui tá o Google, né? O Google ele tem escritórios em Dubai, que é Dubai, tá? Dubai em árabe é Dubai. Eles têm também Tel Aviv, e tem Haifa, e tem Dhabi. Abu Dhabi. Continuando aqui, aí você tem um mapa, né? Deixa eu ver se dá para maximizar. Aí você vê aqui a Península Arábica, você vê ali o entorno, você vê aqui a Península da Península, né? Aqui você tem o Bahrein, né? Aqui, bem onde que tá aqui, esse E, que inclusive a Amazon foi atacada aqui, né? Então é perto, né? O que eu ia te falar? Vou continuar falando. Peraí, um momento, travou. Dá pra fazer o scroll? Scroll de lado? Fez, tá aqui o mesmo mapa, tá aqui até a cidade de Dubai, né? Ah, o avião da Emirates, o Airbus A380, ele voltou a fazer essa linha aqui para São Paulo, Dubai, tá? Aqui eu moro na zona norte do castelo da minha mãe, dá para ver o avião passar do lado, ele é lindo, muito bonito. Aí você tem aqui o meu. Isso daqui é um GPS Cycle, quer dizer, ele é um GPS de bicicleta, mas também tem a função corrida, tá vendo? Esse GPS, ele funciona aqui, como eu tô falando, com o próprio sistema GPS, porque eu acredito que o Irã
ou ele esteja usando o sistema russo de geoposicionamento, ou está usando o sistema chinês, né? Esse daqui, pelo menos que eu vi nos config, só tem como usar o sistema GPS. O sistema GPS é um sistema que o governo americano disponibiliza para o mundo, na qual você tem mais ou menos 36 satélites que eles dão assim os sinais de graça. Daqui se usa em tudo, se usa em situações de telefonia, para posicionamento, máquinas agrícolas, ferrovias, etc. e tal. Inclusive, uma das primeiras empresas que usaram o sistema de geoposicionamento aqui no Brasil foi a Autotrack do Nelson Piquet, né? É até um símbolo bonitinho deles. Eles usaram na rede ferroviária federal quando a empresa existia tal. Tem caminhão, tudo, transporte usa muito isso daqui, né? Então, isso aqui é o meu. Então, aqui é assim. Aqui, eu usando esse sistema aqui, são mais ou menos 36 satélites que eles dão trilhões de canais de GPS para você. É canal para caramba. Só que aqui é assim, você usando um GPS desse daqui, se você acessar aquilo lá e você puxar o seu log é uma situação escriturada de dados, tá? Aí você vai saber direitinho como que foi feito a conexão, quando foi usado, aí tem as entrelinhas lá, dá para você saber um monte de coisa. Inclusive, como eu tenho esse Polar M450 e eu uso um dispositivo para correr, para guardar dados, que é um aplicativo, qualquer pessoa no mundo me acha, tá? Qualquer pessoa no mundo me acha se for fazer aquela situação de tecnologia fina, qualquer pessoa te acha. Inclusive tem situações de smartphones, tem situações de segurança de transportadoras, caminhões, navio, qualquer coisa assim, que você tem um dispositivo que você acha aquele dispositivo em qualquer lugar do mundo, tá bom? Inclusive, muitas situações policiais nas quais alguém sofre uma violência e tem o seu, por exemplo, o seu smartphone roubado, se acha, tá? Se acha. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo aconselhando as pessoas que têm automóveis, assim, mais ou menos, automóveis com alto valor, com alta gama, para que você coloque algum tipo de dispositivo de rastreio no seu automóvel, tá? Teve um caso aqui, e esse caso é mais um caso que se repete, que a pessoa deixou um carro bom, bacana, no estacionamento, e simplesmente lá o manobrista pegou o carro e foi dar banda, né? Foi girar e causou um acidente, né? Causou um acidente grave. Então você coloca um rastreio no teu carro, e a primeira coisa que você faz na tua vida é chegar lá logicamente no estacionamento, qualquer lugar que você coloca teu carro, e informar que tem rastreio. Vai evitar bastante isso, tá? Eu não falo muito de outras situações, que eu trabalhei com situações de rastreio, etc, etc. A primeira coisa que você faz para afastar um alegre, não só com os olhos, mas principalmente com vontade de dirigir teu carro, é falar que teu carro tem equipamento de rastreio. Que a maioria dos carros bons tem, tá? É o kit Brasil, né? É carro à prova de bala, de vidros a pneus e rastreio. Então, aqui, eu com esse dispositivo aqui, espera um momento, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vocês podem ver que tem até eu startei ele, coloquei lá com o meu nome, etc e tal. Inclusive, eu vou até fazer propaganda aqui no meu canal do YouTube para indicando esses tipos de GPS aqui que são fantásticos, tá? Você pode fazer seu exercício, ele dá um monte de dados, velocidade, distância, etc e tal. Então, continuando a falar. Então, falando sobre a guerra lá do Golfo Pérsico, né, a guerra do Irã. Então, essas empresas realmente eu acredito que estão correndo riscos, viu? Vocês estão correndo risco. Aí investem aí em algum tipo de dispositivo para abater míssil, foguete, drone. Alguns drones que são orientados por radiofrequência, que tem, quer dizer, tem um operador ali operando ele, né? Para ser redundante, tem um operador operando. Tem alguns dispositivos eletrônicos que conseguem até mudar a rota deles e eles voltarem, eles falam, eles voltarem blocados. O que é blocado? É quando você entra no sistema e faz
ele não reconhecer mais as ondas do emissor. Outro emissor, no caso você. Inclusive a Ucrânia faz isso muito bem. A Ucrânia tem um sistema lá que eles mandam os drones de volta, com carga e tudo. Então, esses daí dá até para ter algum tipo de vantagem eletrônica, mas aqueles que já tem na sua cabeça de comando lá um programa na qual o programador colocou a instrução com as coordenadas, esses daí ou tem algum tipo de problema mecânico, ou são abatidos, porque se colocou na cabeça lá, se o programador deu instrução para colocar um artefato para ele ir na coordenada tal, ele vai cair ali. Não tem outra forma. Inclusive tem situações de mísseis balísticos, né? Dizem, corre até a lenda que eles têm de 2 a 3 computadores embarcados, né? Que diante do custo de um míssil, aquilo ali é de graça. Aquilo ali. O mais barato que tem ali é a parte da tecnologia embarcada de comando, né? A parte ali de microinformática e informática. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu acho muito legal esse GPS aqui, ele é excelente, ele funciona muito bem. Então, aqui uma pequena palhinha falando um pouco de tecnologia. Quero deixar bem claro que eu só trabalhei com situações que não tem nada a ver com situações de armamentos, etc e tal, né? Mas a gente tem uma noçãozinha e tal. Eu já fui convidado a trabalhar numa indústria de armamentos há muitos anos atrás, mas eu acabei não indo, não. Acho que é uma coisa meio estranha, né? Eu sou um homem, mesmo eu desejando, eu quero deixar bem claro, eu só desejo mal para a pessoa lá do YouTube se ele fez realmente algo de ruim, de caso pensado contra o meu canal. Aí eu desejo realmente que você morra. Eu quero que você morra, porque há mais de 2 anos eu tô sofrendo com o meu canal aqui, se alguém fez alguma coisa de caso pensado. Agora, se aconteceu o acaso, tudo bem, até eu perdoo. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa de paz, mas isso daí de você desejar o bem para quem te fez o mal, eu não tenho nada disso não, viu? Se alguém realmente fez o mal para mim, eu quero que você vá para casa do capeta. Não, mesmo não acreditando no capeta, você vá pro mal, tá bom? Então, para quem tá aí no meu canal, muito obrigado. Tchau.